Bonita, eu te convido para um papo super importante, inclusive com muitas das pautas que a gente realiza aqui, as pessoas se identificam com alguns sintomas e algumas questões e acabam investigando e descobrindo coisas sérias num momento importante. Então, Você Bonita está aqui também para isso, é um alerta e hoje vamos falar do Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla, que foi ontem, dia 30 de agosto. Convidamos mais uma vez ela, a neurologista, a doutora Ana Paula Penha Dias. Obrigada, doutora. Sempre um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui de novo. E o assunto é um assunto sério. A gente vai chamar a atenção de todo mundo. Você vai contar aí algumas questões importantes para a gente entender a doença. Antes, a gente preparou um VTzinho de abertura para vocês. Olha lá. 30 de agosto foi o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data comemorativa tem como objetivo dar maior visibilidade à doença, informar a população e alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A doença atinge cerca de 40 mil brasileiros. Acomete pacientes jovens de 25 a 31 anos, em especial mulheres, totalizando mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo. A esclerose múltipla não tem cura, mas os tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão da doença. Apesar das causas ainda não estarem totalmente esclarecidas, a esclerose múltipla se tornou o foco de diversos estudos no mundo todo e hoje os pacientes conseguem viver suas vidas com qualidade por muitos anos. Vamos lá, doutora. Que assunto importante, anualmente, ou até em alguns momentos que a gente também fala, né, da esclerose múltipla aqui no programa, e até de casos que já ocorreram, ou com pessoas famosas, né, a gente gosta de usar tudo isso para trazer à tona o assunto, para as pessoas se identificarem. Neste caso hoje, eu acho que vocês têm muito mais estudos ainda envolvendo esta questão, para devolver qualidade de vida para os pacientes, certo? Isso mesmo, Carol. E é um tema que é super importante a gente falar, né? Desmistificar tudo que tem aí que cerca a esclerose múltipla, porque a esclerose múltipla ela comete mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. E ela é uma das principais causas de incapacidade em adultos jovens, porque ela comete justamente pessoas entre 20 e 40 anos. Tá. Mais mulheres do que homens, né? E é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce e inicie o tratamento precocemente, porque existe uma grande chance desse paciente conviver com a doença. Cada vez mais novas tecnologias, novas medicações têm surgido para que o paciente possa ter uma vida normal, a mulher possa engravidar, ter os seus filhos, né? E ter uma vida normal apesar da doença. Mas, claro, isso é muito importante, por essa razão, que seja diagnosticado precocemente, né? Antigamente as pessoas falavam da esclerose múltipla e tinha um estigma das pessoas muito sequeladas na cadeira de rodas, acamadas, né? Ou algumas pessoas que negligenciaram o início dos sintomas e passaram anos até começar o tratamento. Então, essa conscientização, o Agosto Laranja e o Dia Nacional de Conscientização, que foi ontem, né, domingo, a gente está aqui comemorando no Você Bonita hoje, ele foi criado justamente para quê? Para que a gente pare para pensar, para que desmistifique a doença e para alertar as pessoas de alguns sintomas. A gente vai colocar os sintomas daqui a pouquinho. Antes, doutora, tem um esqueminha, uma ilustração para a gente entender o que acontece, então, quando a pessoa tem aí, né, o diagnóstico. Aí você pode explicar para a gente. Olha lá, vamos colocar na tela. Preparamos um esqueminha que ficou bem interessante. Olha lá. Então, a gente tem aqui, né, o esquema do sistema nervoso e ali a formação da bainha de mielina, né, que é uma bainha, é uma estrutura lipídica feita de gordura que facilita o impulso nervoso. Tá. Na circulação sanguínea, a gente vê ali linfócitos T, citocinas, né, células ali da imunidade e ali, esse azulzinho é uma citocina.
Uma citocina que é uma substância inflamatória que ali, ó, atravessando ali a barreira hematoencefálica, ela vai através do sistema nervoso e ela chega no sistema nervoso com uma informação de que talvez aquela bainha de mielina seja um agressor. Então, é uma doença que a gente chama de autoimune. Por algumas razões que ainda não estão muito esclarecidas, ocorre uma ativação do nosso sistema imunológico para atacar ali, ó, a bainha de mielina. E aí o que acontece, Carol? Com isso, aquele impulso nervoso, que geralmente ele é rápido, ele é ágil, ele fica lentificado. Tá. Então a pessoa acaba tendo uma lentificação ali, a formação daquelas plaquinhas brancas, né? Que justamente significa o local onde houve aquela inflamação. Tá, eu vou colocar então agora os sintomas e logo vamos entender o que é possível, né, fazer para melhorar essa qualidade de vida. Eu tenho algumas perguntas até em relação ao momento atual que a gente está vivendo, tá, doutora, da pandemia? Tá bom. Vamos lá, sinais e sintomas. Então, a gente tem aí alguns sinais que são, porque assim, dependendo do local onde ocorre essa inflamação no sistema nervoso, eu vou ter sintomas diferentes. E a gente sabe que essa inflamação, né, esse processo inflamatório desmielinizante ocorre primordialmente em alguns sítios neurológicos. Então, por exemplo, se pega ali o nervo óptico, é um sintoma bem importante de início da doença, ele acomete a visão. Então, eu tenho uma neurite óptica. Disfunção sexual, impotência, funções ali sensoriais, então falta de sensibilidade, parestesias, formigamentos, né? Funções cognitivas mentais, né? Então uma certa lentificação, uma dificuldade de lembrar das palavras, né? Dificuldade para falar, para deglutir, algumas alterações intestinais também pode acometer a doença, bexiga, né? Então, por exemplo, incontinência urinária pode ser um sintoma. Pode estar associado. Além de sintomas de mobilidade, equilíbrio, coordenação e força também motora, né? Então, você vê que a doença, ela tem múltiplas características, né? E possibilidades a depender do local onde ocorre aquela inflamação. Mas, doutora, hoje, como é feita essa investigação? Quando a gente nota alguns sinais e alguns sintomas que estamos comentando, eles se confundem muitas vezes com tantas outras coisas. Então, qual seria o ponto de partida e hoje o que vocês têm como padrão ouro mesmo de investigação para chegar num resultado de doença autoimune? Tá, é claro que tudo aquilo que a gente falou, se for isolado, então, por exemplo, se eu tiver ali uma diarreia isolada ou uma alteração intestinal ou urinária isolada, eu não vou pensar como primeiro diagnóstico esclerose múltipla. Então, eu tenho que ter esses sintomas junto com outros comemorativos ali neurológicos e são coisas, Carol, que não melhoram, né? Entendi. Então, eu tenho, por exemplo, uma incontinência urinária que não está melhorando ou uma disfunção sexual que não está melhorando. É claro que, inicialmente, você vai procurar o especialista da área. Então, se for algo ginecológico, você vai procurar o ginecologista ou o urologista, né? Mas é possível, sim, que eles te encaminhem para um neurologista. Tá. Chegando ao neurologista, os exames de investigação que a gente faz, basicamente ressonância magnética do crânio e da medula ali espinal, região cervical e torácica, e também a gente faz o exame de líquor, né? O exame de líquor, aquele mesmo exame que a gente faz para ver se tem meningite, a gente também colhe para estudar e ver se o paciente tem algumas alterações ali que são sugestivas de esclerose múltipla. E alguns resultados, como a gente viu uma imagem até dessa massa encefálica, eles são aí... são característicos da doença, do quadro. Exatamente. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que cumprir ali vários passos, né? Não é tão simples fechar um diagnóstico de esclerose múltipla, mas um especialista, ele é capaz de te ajudar e de fazer esse diagnóstico, ou até, se houver uma grande chance de ser, né? Antigamente a gente esperava ter a confirmação de ser realmente esclerose múltipla para começar a tratar. Tá. Quando eu fiz residência, eu não vou entregar a minha idade aqui, mas faz uns bons anos, naquela época a gente esperava confirmação, então precisava esperar um segundo surto para confirmar a doença e aí começar o tratamento. Hoje em dia não, hoje em dia se eu tiver um único sintoma, um único surto, né, e eu tiver ali uma ressonância muito sugestiva, um líquor sugestivo, já estou autorizada a começar o tratamento.
E isso é importante, quando a gente fala que o quanto vocês estão evoluindo, né, a medicina para melhorar a qualidade de vida de alguns diagnósticos, é exatamente isso, né? O quanto antes, sempre melhor. E é numa fase da mulher que você comentou, uma fase super importante, Claro. né? E até para quem está nos assistindo, enfim, se já se identificou, se já tem o diagnóstico, a questão até da gravidez, como isso hoje acontece, doutora, é possível? Exatamente, é super possível, né? Mas a gravidez de alguém com esclerose múltipla tem que ser uma gravidez planejada, né? Não pode ser assim, tô fazendo o tratamento, de repente engravidei no susto. Então, a mulher, ela tem que conversar com o seu médico, tem que haver uma preparação, vamos escolher a melhor droga para você usar no momento ali que antecede a gravidez, né? Existe uma forma de que a gente faça o segmento dessa paciente e logo depois que ela terminar a amamentação, a gente retoma o tratamento. E é engraçado que durante a gravidez é um momento tão mágico, a gente estava aqui nos bastidores falando dos nossos filhos, né, Carol? A gravidez é um momento tão mágico da mulher que, inclusive, a gravidez, ela protege. No momento da gravidez, mesmo a gente retira o tratamento, mesmo sem usar nada de medicação, a grávida tem menos surtos naturalmente do que alguém que não está grávida, pelos hormônios da gravidez. Interessante, né? É muito perfeito, né, doutora? Muito. Perfeito. Muito bom saber disso. Eu vou colocar, tem uma perguntinha já pronta, né, Glaucia? Depois o esqueminha antes. Então, nesse esquema, a gente consegue perceber, então, o que seria, né, essa parte neurológica saudável e qual é quando é atacada que você comentou. Olha lá. Pode explicar pra gente. Então vamos lá, no saudável a gente está vendo que a gente tem um neurônio ali, aquele compridinho amarelo, né, é o axônio, e você está vendo que em volta dele tem como se fosse pílulas, que é a bainha de mielina, que é aquela capinha de gordura que facilita o impulso nervoso, né? No nervo afetado pela esclerose múltipla, eu estou vendo que eu tenho a fibra da mielina, ela está machucada, ela está inflamada, e é por isso que o impulso nervoso ele fica devagar, o impulso nervoso ele fica deficitário, tá? É importante, Carol, a gente dizer, já que estamos falando de conscientização, né, de alguns fatores que nós podemos prevenir para evitar ter a doença, né? Então, que são coisas descobertas recentemente. Por exemplo, Carol, a obesidade. A obesidade, ela é uma doença que cada vez mais está se estudando como de uma característica inflamatória, é uma condição inflamatória, e a obesidade aumenta o risco de esclerose múltipla. Olha que interessante. Além da obesidade, adivinhem, tabagismo. Né? Também então, tá ligado. Você vê, a gente precisa ter hábitos de vida saudáveis para evitar uma porção de coisas, inclusive a esclerose múltipla. Então, o tabagismo está, sim, envolvido na gênese da doença. E quem tem a esclerose múltipla e fuma tem mais chance de ter surtos e surtos mais graves. Então, ter hábitos saudáveis de vida, que a Carol tanto fala aqui no programa dela, né, que eu assisto, é super importante para que a gente evite várias doenças, né, as crônico-degenerativas, inclusive as inflamatórias como a esclerose múltipla. Muito bom ter as informações. Claro que a gente vai fechar falando da alimentação, que a alimentação seria ideal, né, para quem já tem o diagnóstico, mas antes tem perguntinha do público. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Edilane, um beijo. O que diferencia a mielite da esclerose? A mielite, na verdade, é a inflamação da medula, né? E não tem diferença. Na verdade, eu posso ter uma esclerose múltipla com um surto de mielite. Então, a mielite seria um dos possíveis surtos de esclerose múltipla. Então, a mielite significa inflamação da medula. Lembra que eu falei lá no comecinho? Dependendo do local onde eu tivesse essa inflamação, eu vou ter uma clínica neurológica, né? Então, se essa inflamação ocorreu na medula, o nome disso é mielite. Perfeito. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Renata, um beijo. A hereditariedade é um fator importante na esclerose múltipla? Olha, a hereditariedade, ela é um fator que sempre é estudado na esclerose múltipla, mas não é, hoje em dia, um fator reconhecido que as pessoas falam, olha, você tem esclerose múltipla, evite ter filho que tem chance de você passar para o seu filho. Existem algumas famílias,
poucas ao redor do mundo, que foram estudadas e que demonstrou-se sim que tem uma característica aí hereditária genética. Tá. Mas é uma porcentagem muito pequena, tá? O fator hereditário não é um dos fatores principais. Temos aí outros fatores, como por exemplo o fator ambiental. Então a gente sabe que os caucasianos, né, as pessoas de raça branca, têm uma chance maior de ter a doença do que os negros e aqueles que moram em países tropicais, né? Exatamente. Aí tem uma relação de talvez a exposição solar, né, ter uma gênese. A gente sabe que baixas doses de vitamina D, né, então as pessoas que têm uma baixa dosagem de vitamina D têm também um risco maior de ter a doença. Puxa vida, olha quanta coisa que está associada que a gente não imagina. E tem também, Carol, uma coisa importante que é a exposição a alguns vírus sendo estudado. Dentre eles, o principal vírus estudado que já está comprovado é o Epstein-Barr. Tá. Aquele vírus Epstein-Barr que dá mononucleose. Tem um risco, sim, de quem já teve o Epstein-Barr ter um maior risco de desenvolver a esclerose múltipla. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo. Tenho, então, esclerose múltipla. Pergunto, as dores são potencializadas, como, por exemplo, um simples torcicolo? Sinto que sim. Sim, Carol, os sintomas sensitivos, eles fazem parte da doença, né? E aí a gente tem tanto sintomas sensitivos negativos, como aqueles de perda de sensibilidade. Então, eu não sinto metade do corpo, eu não sinto metade do meu rosto, metade do corpo, ou eu sinto um formigamento, como se tivesse umas formiguinhas ali, como quando a gente recebe uma anestesia e vai voltando a anestesia do dentista. E também posso ter os fenômenos sensitivos positivos, que é dor, eu posso ter neuralgia do trigêmeo, tem relação, eu posso ter uma dor, como ela falou ali, eu tenho um torcicolo, que eu já tenho dor, e aí o fenômeno de dor, ele parece que está exacerbado. Doutora, não posso deixar de te perguntar como agem, então, esses medicamentos? Qual é, né, a ação dele para que a pessoa, então, tenha qualidade de vida e que possa viver de forma, né, normal, no controle da doença? E penso, já que a gente já está chegando no finalzinho, acho importante a gente comentar a respeito disso. Nesse momento de pandemia e da questão até que vocês foram bem claros com públicos, né, que poderiam ser público de risco, pessoas que tivessem aí, né, uma chance maior de um agravamento da doença, se a esclerose múltipla também está, né, dentro deste quadro, ou o fato dos medicamentos agirem numa forma que mantenha um controle, faz com que as coisas estejam, então, normalizadas. Como é que é isso? Então, em relação, primeiro, ao tratamento, né, Carol, que você perguntou. O tratamento da esclerose múltipla nos últimos anos ganhou muito reforço, assim, né? Existem muitas pesquisas e, graças a Deus, muitas novidades chegando. Antigamente, a gente só tinha algumas medicações, né? Os interferons e o glatiramer, que eram injetáveis. Hoje em dia a gente tem opções de medicamentos, e eram injetáveis assim com uma certa frequência, algumas todos os dias, outras dia sim, dia não, outras uma vez por semana. Hoje em dia a gente tem opções orais de tratamento, então comprimido. A gente tem inclusive medicamentos que são feitos na veia uma vez por mês, né? E até tratamentos semestrais, né, da doença. Então a gente tem opções cada vez maiores. Qual é o objetivo principal do tratamento? É modular o nosso sistema imunológico. Lembra que a gente mostrou no desenho, né, que ocorre uma ativação dos anticorpos, então é uma doença autoimune. O objetivo do tratamento é modular esse sistema imunológico, tá? Em relação à pandemia, a gente sabe que no início houve uma suspeita, será que quem tem a doença tem um risco maior, está no grupo de risco para o Covid grave, né? Hoje em dia a gente sabe que não, essas pessoas não são de um grupo de risco maior. É claro que, como todas as outras, devem se proteger, né, e tal, mas os estudos que foram feitos, claro que temos aí um tempo pequeno ainda, né, mas os estudos que foram feitos no Brasil e fora do Brasil não mostrou que os pacientes com esclerose múltipla que desenvolveram a Covid tiveram uma forma mais grave, tá? Mas tem uma coisa importante, a gente sabe que todo mundo que está aí no isolamento social, né, a gente sabe que pela pandemia houve um maior aí estresse, ansiedade. Então, esses fatores emocionais, esses sim precipitam aí um surto da doença e uma piora da doença. Puxa vida, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, mas dá tempo de mais uma do público, né, Glaucia, pra gente fechar? Olha lá, Pri, obrigada, um beijo pra você. As sequelas podem ser recuperadas?
Sim, nós temos, entre os surtos, né, a gente tem um período de regeneração da mielina e é ali que é super importante o papel da reabilitação neurológica, principalmente com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, né, que são aí os nossos braços direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda. Nós, neurologistas, não vivemos sem esses especialistas que são verdadeiros anjos e que nos ajudam tanto na reabilitação. Então, é necessário que tenha, eu acho que de tudo que a gente está conversando e falando dessa conscientização nacional, é descobrir o quanto antes e manter o tratamento multidisciplinar. Adequado, Super certinho, tendo a atenção para isso, né, doutora? Exato. E o resto, as coisas vão acontecendo e com todo esse avanço da medicina, tenho certeza que as pessoas vão viver cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigada, Sempre Carol. um super prazer. Eu sou filha de terapeuta ocupacional, então quando falam aí da especialidade, eu assino embaixo também, porque é um trabalho mesmo, né? Super importante. Eles são nossos parceiros e não dá para viver sem. É isso aí. Obrigada, Obrigada, doutora. Carol. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um contato aqui em agradecimento. A doutora Ana Paula Penha Dias, lá no Instagram, é o @doutora, abreviado, Ana Paula, e aí é Pena, né? Porque é P-E-N-A sem o acento. Então fica doutora, abreviado, Ana Paula Pena, tudo junto no Instagram. Vocês já encontram todo o trabalho. Muito obrigada mais uma vez.